Muito obrigado por estar aqui connosco na Praça da Alegria. Então, quais são os cuidados a ter para não se contrair esta doença? A doença. Bom, primeiro começa pelo calçado. O tipo de calçado. Porque é pé de atleta? Porque era uma patologia, uma situação, uma micose, que aparecia mais nos atletas. Mas porquê nos atletas? Sim. Porque andavam, caminhavam, suavam. Portanto, já temos suor, Sim. temos uma sola sintética, pois os atletas é o que utilizam, solas sintéticas. Também será um ótimo ninho para os fungos, não é? É óbvio. E é de um fungo que se trata. Claro. Portanto, os fungos com calor e umidade multiplicam-se. Com calor, sem umidade, desaparecem. Portanto, para prevenir é tirar a umidade dos pés. Agora, podemos pegar em muita coisa. Podemos começar o calçado. Sim. Este seu é muito bonito, deve ser muito cómodo, mas sendo uma sola sintética. E se lhe aparecerem os pés suados, tem que cuidar e mudar com frequência. Se for preciso, daqui a 2 ou 3 ou 4 horas. Se não se passar nada disso, tudo bem. Portanto, a umidade é, à partida, na grande maioria das situações, o grande óbice. Portanto, nessas pessoas deverão trazer os pés tanto quanto possível secos, utilizando meia de algodão ou meias, já hoje meias, já desenvolvidas com tecnologia, em que permite que o suor não se faça sentir tanto. Isso passa por chegar a casa, por exemplo, há países... Doutor, mas como é que o fungo lá entrou? O fungo entra pelas condições locais, ele está lá. Com condições locais de calor... Anda no ar, não é? Não, mesmo no sítio, mesmo Sim. nos pés. Com calor e com umidade ele cresce. Agora, onde é que vai apanhar mais? Numa piscina, num balneário público, se andar descalço. Então aí, segundo o ponto da prevenção, de preferência, se possível, andar com um chinelo nesses locais. Portanto, locais úmidos, com toalhas úmidas, há maior propensão a eles entrarem dentro da pele. Não. Mas têm que ter condições locais. Claro. Porque senão toda a gente que entrava, acontecia-lhe isso. Ficava atingido pela doença. Oh, professor, deixe-me perguntar-lhe, já estabelecemos aqui uma relação entre o calçado, o local onde o nosso pé está em contacto com, portanto, algum solo que possa ter estas condições para que o fungo se desenvolva. Há algum método para nós conseguirmos prevenir esta chegada do fungo? Há algum método? Já me disse que temos que trocar de calçado, já me disse que temos que usar de chinelo, mas porquê é que umas pessoas apanham e outras não, estando exatamente nas mesmas condições? Localmente, é quando eu lhe disse que estes sapatos para si podem não trazer problema, de preferência usar um sapato de couro. Fomos os dois ao mesmo balneário, eu apanhei e o doutor não. Porquê? Porque eu tenho os pés normais, tenho os secos, tenho cuidado de os secar. Secar pode passar por utilizar um secador de cabelo. Inclusivamente. Claro. E isto é umas medidas gerais na pessoa no dia-a-dia. Tem possibilidade de mudar meias e sapatos com frequência? Excelente. Estamos na primavera, verão, quer usar sandália? Excelente medida. Tudo o que seja trazer o pé arejado é vantajoso. Vai de carro, anda de carro para aqui e para lá, a vida é assim. Leva mais um par de sapatos e um par de meias para mudar, ou leva o secador de cabelo. Atrás dele, sim, para secar, para ter essa zona, para lhe criar um ambiente hostil ao crescimento dos fungos. E depois ainda tem condições locais. Se os dedos estiverem muito juntos, compreende que o calor e a umidade aparecem com mais facilidade. Sim. Se a pessoa tiver os dedos mais separados, anda melhor. Claro. Razão pela qual, quais são os dedos os passos mais atingidos? Terceiro e quarto espaço. São os dedos que estão mais unidos. Sim. Um sapato apertado, de novo, anda tudo ali muito sob pressão. Mais uma razão para a pessoa poder vir a ter problemas. Vamos ver algumas fotografias, porque eu tenho aqui mais algumas perguntas para lhe colocar relativamente ao pé de atleta. Bom, ora, este é um caso... Este é um caso de pé de atleta, sem dúvida. Começa, por regra, como lhe disse, nos espaços internos. Mas estes são os mais graves, porque ele já atinge aqui mais... Há tudo. Há tudo. Pronto, depois vai crescendo, quer para a planta,
quer para o dorso do pé. Muito por não ter tratamento, não é? Por deixar andar. Claro. Atenção, que isto não significa sempre que é um pé de atleta. Isto pode ser uma psoríase, isto pode ser uma dermatose plantar juvenil. Há situações já está a responder a algumas das perguntas de diagnósticos diferencial que têm que se pôr. Porque nem tudo é pé de atleta. Nem tudo é pé de atleta. Mas estas medidas gerais de que falámos e que vale a pena a pessoa praticar... Que acabam por ser de higiene, não é? Que são de higiene. E não de higiene exagerada. Lavar os pés com água e um tudo ou nada de sabonete. Pouco. Usar. Lavou. Porque cheira. Leva-nos aqui outro pormenor. Calor, umidade, cheiro. E entre os dedos, e temos a experiência, com calor e umidade, a pele vai perdendo características. Faz feridinhas, entre aspas. Exulcerações, se assim lhe quisermos chamar. Sim. Ora, a partir desse momento, é fácil os fungos penetrarem. E depois dá coceira, e a pessoa coça e infeta. Vamos ver um slide disso. Portanto, vamos ver então mais outra imagem. Há que secar convenientemente e bem e sempre os pés. Porque esta é a grande maioria, que é o que eu lhe dizia aqui. Portanto, os dedos começam a estar atingidos, depois começa a ser a superfície. Claro, tem que ser o clínico a fazer o diagnóstico, porque pode não ser o pé de atleta quase sempre relacionado com fungos, mas haver bactérias e impor-se e tratar rapidamente as bactérias. De novo, o arejar... Chegando ao extremo da toma do antibiótico? Exatamente. Com bastante frequência. Com bastante frequência? Com bastante frequência. Claro que tem que fazer um exame para ver o exudato, para ver se são só fungos, se também tem bactérias, e, por regra, numa situação destas, sem qualquer espécie de dúvida, começaria com antibiótico, até pela gravidade que tem uma situação e outra. Claro. Por a infecção bacteriana é bem mais perigosa do que esta. Vamos à próxima imagem. Exatamente. Sei que trouxe várias. Aqui, para relembrar que o quarto e quinto espaço, entre dedos. O terceiro e quarto espaço entre dedos são os mais atingidos. As tais faltas, a tal exulceração, assim se chama, ou erosão, como quiser, outras vezes com fissuras, que acompanha estas situações. Portanto, há que secar. O óxido de zinco, aquilo que já falámos numa outra vez, em pasta, em soluto, o óxido de zinco ou pasta de laçar é uma boa opção, muitas vezes antes dos antimicóticos tópicos. Para mim tem a predileção, porquê? Vou criar-lhe um ambiente hostil à vida do fungo. Portanto, ele não tem tanta probabilidade de crescer. Eu estou a bater sempre na mesma tecla, porque é o mais importante, seguro. Claro. Seguinte. Vamos ver a próxima imagem. Bom, esta imagem tem duas intenções. Ao longo deste processo é a unha, não sei se dá para puxar um bocadinho para cima, a unha que começa a ficar atingida. A unha também não está com muito boa cor, não? Não. Isto é uma unha... está bom, já esteve quase. Mais um bocadinho. Isso, perfeito. Bom, é a unha que fica atingida. Ou, a partir da lesão primordial... Neste caso não são unhas pintadas. Não. Isto é uma unha de micose. De micose. Podia ser uma unha de psoríase ou de outras coisas, mas não. Se repararmos, temos atingida esta e a outra, porque não se sabe. Sim. E isto é, provavelmente, até pelo tipo de contorno da lesão, o chamado bordo ativo da lesão, que muitas vezes que é o que condiciona o prurido, que pode acarretar a infecção bacteriana. Tem que se tratar esta parte e tem que tratar a unha. O tratar a unha são meses de medicação oral. Temos fundamentalmente 2 a 3 produtos para o fazer, por via oral, muitas vezes por meses. E é sensato cortar esta unha, porque esta unha são fungos. Cortar, não arrancar. Eu não disse arrancar, cortar. Porque está atingida a matriz, chama-se matriz, esta base. Se está atingida, eu tenho que ser com medicação oral que vou chegar lá para resolver isto. O arrancar, contam-se os dedos, não soluciona o problema. Okay. E lembrar outra coisa, esta pessoa é um pé de adulto, se calhar dorme com outra pessoa, não é? Provavelmente. E estamos a mostrar o pé direito e imaginamos o pé esquerdo, não é? É igual, pode ser igual. Deve dormir com meia. Claro. Deve dormir com meia para preservação. Porque estamos a falar de uma doença altamente contagiosa. Não, a palavra altamente não. Mas se prevenirmos, se tivermos cuidado, é vantajoso. Evitamos estar
de facto a trazer Só será problemas. altamente contagiosa se nós não tivermos os cuidados de higiene necessários? Vai agravando. Ok. Vai agravando cada vez mais. E esta imagem pretende uma outra coisa. Em dermatologia é ver o que está normal e o que não está. E muitas das vezes uma lesão num local há que investigar outro, nomeadamente as mãos, as virilhas, são dos locais de contágio, sobretudo as virilhas, e portanto tem que se tratar as duas em paralelo. Professor, é isso que lhe queria perguntar. Apesar da doença ser designada por pé de atleta, ela pode atingir vários pontos do corpo. Com ponto de partida, pé, e depois passa para os outros locais. Pode-se estender, não é? Pode-se estender. De novo, volto a lembrar, há aqui diagnósticos diferenciais depois a fazer, mas a tratar isto é com grande probabilidade para resolver. Ao contrário, pensar no contacto manual, ao atingirmos com as mãos o local onde tem pé de atleta, se depois imediatamente colocarmos nos olhos... Não é assim tudo tão imediato, porque o organismo tem defesas. E a nossa pele está defendida. Uma pele que esteja íntegra, a probabilidade de penetração, seja de fungos, seja de bactérias ou de vírus, é menor. Sim. E vírus, aproveitava para lembrar, hoje, nas piscinas cada vez mais são verrugas que vão aparecendo. Sim. As verrugas aparecem com alguma frequência, sobretudo em frequentadores. Não é porque a piscina seja de má qualidade. A capacidade dos produtos de desinfecção não é tão boa, não é tão perfeita e, portanto, Sim, permite o passar de umas pessoas para as outras, e as verrugas, fundamentalmente a minha opção é o azoto sem fazer grande bolha e de capar, entre aspas, com ácido salicílico, pode ir a 30% ou 40%, consegue resolver a maior parte delas. Próxima imagem, então, julgo que ainda tem mais uma. É. Esta é mesmo a última. Esta era a última que tínhamos para mostrar. Sim, senhor. Okay. Pode então sentar-se e como é que se nos surge, se já uma vez tivermos pé de atleta, vamos ter para sempre? Não. Não, também é outro mito, não é? Não. Muito quem pensa, não. Tive pé de atleta, agora vou ficar com pé de atleta o resto da minha vida. A palavra-chave, a palavra a repetir é trazer os pés e entre dedos o mais seco sempre possíveis. O mais arejados possíveis, em todas as condições. Uma colocação tópica de uma pomada pode resolver o problema? Muitas das vezes, um tópico antifúngico ou com óxido de zinco é o quanto baste para resolver a situação. Não precisa de estar a fazer medicação oral. Sim, senhor. De forma alguma. Professor, muito obrigado por ter estado aqui na Praça da Alegria. Já sabem que temos os nossos contactos disponíveis para qualquer dúvida que possa ainda subsistir. Um bom fim de semana.